A comunicação da direita é sempre mais simples do que a da esquerda, porque a direita pode se comunicar sobre as ideias dominantes. O senso comum é de direita, por isso a comunicação da direita tem uma tendência de ser mais objetiva, mais direta ao ponto, ter menos referência, menos volta. E isso acontece porque o seu Carlinhos está nos dizendo desde a ideologia alemã que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante de uma sociedade. Portanto, se comunicar à esquerda requer algum trabalho. Por exemplo, a gente não pode simplesmente dizer bandido bom é bandido morto. Deus, pátria e família. A melhor coisa do mundo é a família. Nós queremos um país forte. Porque essas ideias, que são vendidas como senso comum, eu acredito em Deus. Mas qual Deus? A família é a coisa mais importante. Mas qual estrutura familiar? É a família que alija, que estupra? É a família responsável pelo Brasil ser o 5º país do mundo em feminicídio? É a família originada a partir do Brasil ser o 4º país do planeta em casamento infantil de mulheres? É a família patriarcal, colonial, pequeno-burguesa que começa no século XIX, mas que se advoga como natural e sempre foi assim? É a família que matou os indígenas e escravizou as pessoas negras? De qual família a gente está falando? No texto da professora Marilena, ela vai dizer que a comunicação de esquerda requer 4 movimentos quase que em simultâneo. Primeiro, é desmontar o senso comum. Então, o bandido bom é o bandido morto. E a gente vai precisar perguntar quem define o que é crime ou não? Quem julga se essa pessoa vai presa ou não? O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do planeta. A maioria das pessoas que estão presas são homens pretos e pobres e jovens, que não foram julgados. O segundo movimento é desmontar a aparência da realidade, sobre a qual está construída o discurso da direita e as suas ideias dominantes. Então, se a aparência fosse a essência, a gente não precisava de análise. Uma vez que o que parece não é, a gente vai ter que trabalhar dizendo, olha, o bandido é um discurso social construído por uma esfera de poder. É uma disputa material. Por exemplo, você pode estar envolvido no roubo de merenda escolar e virar vice-presidente, e não ir preso. Abafa. A ideia do que é crime, de quem vai preso, é também uma disputa material numa sociedade. Em terceiro, a gente vai ter que mostrar os fundamentos desse senso comum e o que tem de invisível operando por trás dele. Por exemplo, o bandido bom é o bandido morto. E aí a gente precisa contar, olha, o filho do Ike Batista, o Thor Batista, dirigindo um carro sem documento, acima do limite da velocidade, sob o efeito de entorpecentes, atropelou, não prestou socorro e matou um homem preto, pobre, periférico. O filho do Ike Batista foi preso? Não. O que teria acontecido se um homem preto, pobre, periférico tivesse matado o filho do magnata do petróleo carioca? O discurso do crime, da lei, do culpado, do criminoso, do inocente, é também uma disputa material numa sociedade. E por isso que punitivismo penal só alimenta a direita. Lutar por mais criminalização, mais polícia, mais julgamento. Porque o crime é uma categoria social. E aí, só pra contar pra vocês, o Thor Batista foi inocentado em segunda instância por 2 dos 3 magistrados que analisaram o caso dele. Depois de atropelar e matar o Wanderson Pereira dos Santos, na periferia do Rio, esse corpo que não tem valor nenhum, o outro corpo que tem todo o valor vai ser absolvido. E finalmente, o 4º movimento é tirar da posição de ouvinte quem nos escuta. Fazer com que essa interpretação do mundo produza um desejo radical de construir outro mundo. A teoria vira força material quando ela é do povo. Quando o povo entende uma ideia, essa ideia passa a ter força material. Então, depois que a gente desmonta o senso comum, mostra que a aparência não é a essência, mostra o que está por trás do discurso comum e mostra que o mundo muda quando você estiver do nosso lado, a gente conseguiu produzir comunicação de esquerda. Até o próximo Rita em 5 minutos. Um beijinho. Tchau.